boa noite. A televisão já foi tida como uma vilã para a educação infantil. Os estudos em psicologia dos meios de comunicação ainda não estão consolidados, são muito recentes. E a polêmica está longe de ser resolvida, mas o fato é que, mesmo na era da internet, as crianças ainda passam muitas horas diante da televisão. O Conselho Curador da EBC encomendou uma análise da programação infanto-juvenil exibida pela TV Brasil ao Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Os 23 programas da grade foram avaliados. Na edição de hoje do Público na TV, você vai conhecer o resultado da pesquisa e saber um pouco mais sobre a influência da televisão na formação da criança. A Câmara de Monitoramento da Programação Infanto-Juvenil do Conselho Curador da EBC encomendou um estudo ao Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Veja a conclusão deste estudo, que analisou 23 programas infantis exibidos na TV Brasil. O resultado da pesquisa revela que, em geral, os programas estão em sintonia com os princípios e objetivos da emissora de desenvolver a consciência crítica do cidadão mediante programação educativa, artística, cultural, informativa e científica. É uma programação que tem um baixo índice de inadequação, é mínima essa inadequação, e a gente deseja que ela passe a inexistir. É o esforço que a gente faz nesse sentido, de trazendo esses resultados, né? Que haja uma pluralidade maior em termos dos licenciamentos, no sentido de contemplar a América Latina, de contemplar programações não só centradas no contexto europeu. A programação tem diversidade, inovação, sintonia com o mundo de experiência da criança e promove formação e diversão. Destaque para o ABC do Ziraldo, TV Piá, Vila Sésamo e Cidade do Futuro. A animação francesa Louie, segundo a pesquisa, valoriza as habilidades manuais e motoras, além de divertir e interagir com o telespectador de maneira prazerosa. Se você quiser aprender a desenhar, venha, é tão bom, eu quero te ensinar. A produção nacional Dango Balango também foi bastante elogiada por ensinar sem aborrecer, interagir sem infantilizar, informar sem excluir e inovar sem perder o fio da meada, apesar dos personagens não falarem muito das famílias e morarem sozinhos. Esse lugar horrível! Já o desenho franco-italiano Esquadrão sobre Rodas recebeu recomendações. O programa não alerta para riscos de acidentes em descidas e corrimãos ou acrobacias aéreas. O francês Heróis da Praia também ficou a desejar no quesito promoção de valores com respeito e cooperação. Alerta também para outro francês, Pequeno Vampiro, que mesmo potencializando o aprendizado de novas palavras, não dá nenhum recado quando há algum comportamento não desejável dos personagens de forma mais evidente para o telespectador. Vai, agora é a sua vez de ser cachorro, vampirinho! Para os pesquisadores, o programa Janela Janelinha poderia ter um roteiro mais conectado com o restante da programação e recomendam que a série canadense Meca Animais busque ser mais atrativa quanto ao formato. Bom dia, Meca Animais! A pesquisa detecta repetições nos episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, nas produções independentes do Curta Criança e em Um Menino Muito Maluquinho, uma série para todas as idades, mas que pode desmotivar a audiência pela não renovação dos episódios. Crítica também para Thomas e seus amigos, que durante o monitoramento deixou de ir ao ar sem explicações prévias para o público. Obrigada, Sr. Castor. Tchauzinho. Produções e traduções com sotaque somente na região sudeste também tiveram considerações. Mesmo sendo programas educativos e criativos, como é o caso de Catalendas, A Princesa Sherazade, Cone, a Vaquinha e Os Pezinhos Mágicos de Frane. Frane,
pode botar isto na caixa de concertos? Mas é claro, vovô. Outra observação feita pela Universidade Federal do Ceará diz respeito à falta de personagens com deficiência. É o caso dos programas As Aventuras de Bill Tampinha e sua melhor amiga Corky e Barney e seus amigos. Faltam meninas também no Cocoricó. Mas a Turma do Pererê, indica a pesquisa, tem o Saci como personagem deficiente, valorizando os direitos humanos, a cultura de paz, a literatura e as lendas brasileiras. A televisão é um meio privilegiado de difusão de ideias, cultura e informação. O que será que isto significa para a formação da criança? É o que vamos saber no próximo bloco, em instantes. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Os efeitos das mensagens televisivas na formação da criança. Este é o tema da edição de hoje do Público na TV. E para conversar sobre este assunto, convidamos a professora doutora Vânia Lúcia Quintão Carneiro. A professora Vânia tem doutorado em Educação e pós-doutorado em Comunicação. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui. Eu queria começar perguntando para a senhora em que medida a televisão contribui na formação dos indivíduos, em particular das crianças. Sem dúvida, assim, que ela influencia muito, mas não é só a televisão que tem um papel na formação das crianças e dos adolescentes, né? Hoje a gente sabe que a família tem um papel importante, né? A escola, né? E a própria comunidade, né? Os amigos, todos influenciam, né? Nesse processo de socialização da criança. As crianças ficam muito tempo expostas às mensagens televisivas, não só no horário apropriado para elas, mas até fora desse horário. E a senhora avalia como isso? Pois é, daí que eu acho assim, a importância das emissoras assumirem, né, a sua responsabilidade nessa formação, né? E como a gente sabe que é possível unir educação e televisão, né, e com competência, né? Inclusive as televisões públicas têm esse know-how também, né? De produzir programas que ao mesmo tempo que sejam interessantes, que atraem a atenção das crianças, eles são programas educativos. Todas as emissoras, elas são concessões públicas, né? Então, elas deveriam estar cumprindo essa função, né, de educar. Mas na sua avaliação hoje, as televisões, e aí eu não faria a distinção entre pública, né, a televisão pública e a privada, elas estão cumprindo esse papel? Olha, infelizmente, assim, é cada vez menor o tempo que tem se dedicado a programas específicos para a criança. Mas hoje o que nós observamos é que a televisão, e isso sem falar na internet, né? A internet hoje assumindo também um papel importante. E como um lugar predominante no cotidiano dessas crianças. E aí, de que maneira, no caso, vocês têm trabalhado essa relação mídia e educação? Eu acho assim, que para se compreender melhor assim, essa relação, né, da educação e da mídia, é importante a gente esclarecer assim, com qual conceito de educação que a gente está trabalhando, né? Porque às vezes quando a gente fala de educação em televisão, é uma ideia assim, que a primeira que aparece geralmente é de escola, né? Se pensa muito assim, na educação escolar. E, na verdade, pela toda a tradição que a gente tem,
né, aqui no Brasil, assim, de programas, de telecursos, a gente sabe que são programas que eles não atraem as crianças, né? Eles atraem só um determinado público cativo, né? Então, assim, nós estamos falando, quando a gente fala de criança, de adolescente hoje, nós estamos falando, e de educação, quer dizer, a gente está falando, assim, de uma outra concepção, né? Mais centrada nas necessidades deles. Por exemplo, então a gente pensa muito mais, assim, quais são as necessidades. A criança, ela está em desenvolvimento, né? Quais são as necessidades delas? Né? Então, aí entra a questão de estar atendendo às necessidades cognitivas, às necessidades educativas, sociais, né? De valores. Como que isso fica quando a criança fica exposta a um número que a gente sabe que é um número grande, ela fica exposta, porque não é só a programação infantil, mas ela fica exposta, né, à programação televisiva. Como que isso, como que se estuda essa exposição da criança? De fato, quer dizer, é uma questão que tem sido muito discutida, né? Essa questão, se fala até do desaparecimento da infância, né? O que está acontecendo é que, em nome disso, né, assim, como a criança, assim, ela já tem esse acesso, existe um tratamento como se ela fosse um adulto, né? Porque ela passa a ter essas informações, então ela verbaliza, né, determinadas ideias e tal, mas às vezes a gente vê que emocionalmente elas não estão preparadas elas não estão compreendendo, tipo de quer dizer, informação. né? A gente teve até um caso de uma criança, que é uma apresentadora, que quando viu uma criança mascarada, que ela já tinha visto antes no camarim, ela entra em pânico, né? Então, você vê, por exemplo, para a criança, tem determinados temas que às vezes são da maior importância para a criança e para nós não, né? Sabe, às vezes um dente, fazer um xixi na cama, tem determinadas questões assim que para a criança são grandes problemas, né? E que para o adulto não tem. E que para o adulto não é, quer dizer. Significado, muitas das vezes, significado nenhum. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, inclusive eu parabenizo, né, por essa iniciativa e também pelo fato da TV Brasil, dela ter assim, uma oferta muito grande, né, de programas que realmente são fundamentais para as crianças, né? Então, parabéns. No próximo bloco, o que pensam os pais, professores e principalmente as crianças sobre a programação infantil da TV Brasil. A gente volta já. A televisão é, sem dúvida, um meio de socialização da criança. Compartilhar suas atrações aproximam os grupos, principalmente na escola. Mas como os professores lidam com a concorrência dos conteúdos da TV? Eu acho que você tem que saber aproveitar o que tem de melhor na TV. Ou o caso do Pica-Pau, Tom e Jerry. São desenhos violentos do tempo que eu era criança, mas são extremamente violentos. Tem até uma questão de bullying mesmo, né? Que é uma questão tão trabalhada hoje em dia na escola. Então a gente procura mostrar os dois lados da questão. Ajuda as crianças a crescerem rumo a alguns assuntos que a gente trabalha em sala de aula e também propicia uma nova visão de alguns temas que são abordados em sala e que às vezes a criança não tem contato, vamos dizer, direto naquela realidade que ela vive. O conteúdo da televisão, sim, atrapalha em sala de aula, porque eles estão cada vez mais violentos. Armas, lutas, então as crianças trazem muito isso para a sala de aula, com os coleguinhas, acaba brigando de verdade, às vezes não é nem por maldade, mas eles estão idolatrando essa violência toda, então para eles isso é normal, eles passam o dia todo assistindo isso. Nossa prática é justamente fazer com que elas venham ter a consciência do que é certo e do que é errado. Alheias a toda a discussão que envolve a TV,
as crianças aderem facilmente às atrações que elas apresentam. Você assiste que tipo de programa infantil você assiste na televisão? Desenhos, filmes infantis, essas coisas. Programas educativos, programas de esporte e desenhos também. É muita ação e luta, uau! Eu gosto muito mais desses desenhos que tem nos programas. Eu não gosto muito de Rá-Tim-Bum. Eu gosto de assistir desenho animado, seriado, às vezes jornal. O Saci Pererê. O do Pererê, aí ele pulando uma perninha. Houve um tempo em que se pensava que a televisão poderia prejudicar a formação da criança. Os teóricos ainda não chegaram a uma conclusão sobre a polêmica, o que faz aumentar ainda mais a responsabilidade das emissoras de televisão. Enquanto isso, a melhor forma de prevenção dos riscos eventuais ainda é a seleção, por parte dos pais, da qualidade dos programas que os filhos assistem. Minhas filhas assistem mais canais infantis e eu estou sempre vigilante ao que elas estão assistindo. Procuro ver se está dentro da faixa etária deles, se tem alguma coisa a ver com muita luta, batalhas, porque senão a criança começa a perder a medida. Os desenhos animados hoje incutem muito violência, né? E tem muita informação que está ali subliminar. Não é uma informação precisa do ponto de vista do bem e do mal. Tem muitas coisas na televisão que faz as crianças fazer coisa que não deve. Eu censuro assistindo lá dele com controle remoto. A criança tem que assistir desenho para se divertir, não para querer guerrear, ser violento, né? O público na TV espera seus comentários, críticas e sugestões. Escreva para nós. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A edição de hoje fica por aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite. Até lá!